Evangelho do dia 18 de janeiro de 2021, segunda-feira. Saúdo com carinho você que acompanha agora o Evangelho diário. Vamos ouvir o texto sagrado. Que o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do sagrado Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então vieram dizer a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: os convidados de um casamento poderiam por acaso fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Aí então eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica pior ainda. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos e o vinho e os odres se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Gente, uma possível compreensão desse texto, inclusive a nível catequético, é sobre o jejum. Por que é costume na Igreja Católica o jejum às sextas-feiras? A Igreja recomenda e não exige a prática do jejum às sextas-feiras como uma memória da retirada do noivo da Igreja desta terra. Jesus morreu numa sexta-feira, como nós sabemos, e ele, sendo noivo da igreja, ao morrer numa sexta-feira, então remete-se à igreja o costume de jejuar às sextas-feiras por essa razão. Relembro que é uma recomendação e não uma exigência. E o jejum, gente, ele não perdeu a sua validade. Muitos hoje entendem que o jejum é uma prática religiosa antiga. Na verdade, ele tem um efeito atual. O jejum, como controle daquilo que nos causa mal, ele é altamente positivo. O jejum, como evitar aquilo que nos causa algum tipo de mal, ele é altamente positivo na nossa vida. O jejum das reclamações que nós costumamos fazer da vida, o jejum de falar mal da vida alheia, que também é um costume que muitos de nós temos, o jejum de desistir da preguiça que nos impede de fazer o bem, jejum da gritaria, jejum da intolerância, jejum da impaciência, evitar coisas que nos fazem mal. O jejum de alimento não perdeu sua validade, mas creio que uma forma atual de jejum que poderia ser muito positiva para nós são essas formas mencionadas, das reclamações, das murmurações, das fofocas, da impaciência. Fazendo renúncia dessas práticas ruins, nós vamos nos educando e treinando para o bem. Então o jejum não perdeu a sua validade. Pense nisso e que nós tenhamos o hábito de fazer propósitos de renunciar e evitar coisas que nos causam mal. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Servo escuta, fala-me, Senhor.